uma espada afiada de dois gumes que entra e divide, Pai, o que precisa ser dividido e arranca o que precisa ser arrancado dentro de nós, que só permaneça em nosso coração, em nossa mente, o que procede do Senhor, Pai. Qualquer resistência à Tua palavra, nós agora repreendamos, nós agora anulamos pelo poder do nome de Jesus, ó Pai, e oramos para que o Teu reino venha, oramos para que a Tua vontade seja feita, assim na terra como nos céus, em nome de Jesus, amém. Diga comigo: eu sou uma boa terra, eu recebo a palavra de Deus nessa noite, e darei muito fruto com essa palavra que eu recebo, amém, querido? Preste atenção, eu vou ministrar um tanto quanto mais rápido hoje, por causa do tempo, mas a palavra é importantíssima, fundamental, para que ela possa dirigir e guiar todo o seu ano. Nós ainda estamos no começo do ano, e eu tenho certeza que Deus, Ele quer nos ajustar, nos alinhar, para nós vivermos esse ano de multiplicação. Nós estamos com muita expectativa, que muitas coisas na sua vida vão ser multiplicadas. Você crê nisso? Multiplicação de saúde, multiplicação de recursos, mas nós estamos crendo também, que esse ano veremos multiplicação de células, de batismos, de conversões, de pessoas sendo salvas, de líderes, de muitas das nossas escolas, das nossas crianças. Nós cremos que haverá muita multiplicação em nome de Jesus, amém, queridos? Eu quero falar um pouco hoje sobre como Jesus, ele se relacionava com as pessoas. Antes de Jesus ir para a cruz, ele andou aqui entre nós durante 33 anos aproximadamente, mas publicamente Jesus, ele teve um ministério de 3 anos, até os 30 anos, os teólogos dizem que Jesus vivia uma vida tanto quanto comum, como qualquer um de nós, mas logo depois do seu batismo, o Espírito Santo veio sobre ele. Logo depois do batismo, ele é levado ao deserto, é tentado pelo diabo, e ali ele sai, e vai dar início ao seu propósito, vai dar início ao seu ministério. E antes da cruz, Jesus viveu 3 anos e meio aproximadamente, entre os homens. E nesse tempo em que Jesus viveu na terra, ele se relacionou com 3 tipos de pessoas. E é importante nós entendermos que esses 3 tipos de pessoas ainda vivem hoje, no mundo, na igreja. Quais foram os 3 tipos de pessoas que Jesus relacionou? Jesus se relacionou com a multidão, nós vamos ver. Jesus, ele se relacionou com pessoas que o seguiam ocasionalmente, de vez em quando. E a maior parte do tempo de Jesus foi se relacionando com os seus discípulos, amém? Esse foi o maior período de relacionamento de Jesus, ou o maior tempo ele separava para os seus discípulos, mostrando que o alvo principal de Jesus é nos tornar discípulos seus, amém? Não sei se já lhe contaram, mas a conversão, o nascer de novo, quando a obra de Deus é feita dentro de nós, e nós entendemos o plano de salvação, e ali nascemos, temos a experiência do Novo Testamento, do novo nascimento. Isso é uma experiência instantânea, acontece. Às vezes a conversão leva tempo, a pessoa vai em um culto, 2 cultos, 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela ouve a pregação, aí ela entende, daqui a pouco ela ouve alguma coisa que ela não concorda, que ela acha que não é bem aquilo, ela dá um passo atrás, mas tem uma hora que a pessoa nasce de novo, isso é instantâneo, amém? Mas o se tornar um discípulo não é instantâneo. Nem todas as pessoas que se relacionaram com Jesus, elas eram discípulos, porque para ser discípulo de Jesus, a palavra discípulo significa um aprendiz, um seguidor, alguém que anda junto. Para ser discípulo havia condições. Eu quero ler aqui alguns versículos que vão comprovar isso. O primeiro deles em João 13, versículo número 35. João 13, 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se, então o se ali, ele é um advérbio, de condição.
Então, se nós tivermos amor uns aos outros, nós seremos o quê? Discípulos. Então, é uma condição. Não é porque eu venho na igreja, não é porque eu batizei que eu sou um discípulo de Jesus. Tem uma condição. Aí está dizendo que para ser discípulo, eu preciso amar as pessoas. Amém? Então, eu preciso perdoar quando elas me ofendem. Eu preciso ter paciência com elas, essa é uma condição. Lá em João 15, versículo 8, tem uma outra condição para ser discípulo, que é o alvo final, que é o propósito de Deus. Às vezes aqui na igreja nós usamos um outro nome para falar de discípulo, nós usamos o nome crente vencedor. Então às vezes nós usamos mais essa expressão crente vencedor do que discípulo, mas ambas são bíblicas. Tanto vencedores está na Bíblia, principalmente no livro de Apocalipse, como também discípulos. Jesus falou muito sobre os discípulos. João 15, versículo 8: nisto é glorificado meu Pai. Você gostaria de glorificar a Deus? Quantos gostariam de glorificar a Deus? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Então Deus é glorificado quando você dá muito fruto. Eu não tenho hoje tempo para explicar o que é fruto, mas eu posso lhe adiantar que o fruto tem duas ênfases. A primeira, você cada dia mais se tornar parecido a Jesus, isso é você dar fruto. Segundo, é você gerar novas vidas para o Senhor. Por isso que nós trabalhamos aqui sempre a cada ano para batizar pessoas, multiplicar células, ganhar pessoas para Jesus, porque esse é o compromisso de todo discípulo. Esse é o compromisso de alguém que quer ser um seguidor de Jesus. Esse é o compromisso de alguém que quer ser um discípulo. Ele está envolvido em dar muito fruto. Aí Jesus vai dizer: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis. Então não é, precisa se tornar um discípulo. Alguém que foi salvo não precisa se tornar salvo, mas alguém que foi salvo precisa se tornar um discípulo. Eu espero que esse seja um dos alvos meus e seu para esse ano, em nome de Jesus. Essa semana eu vou fazer 2 dias de jejum, até as 18 horas, e eu vou orar. Eu faço isso sempre no começo do ano. Eu vou orar pelos seus alvos, que muitos irmãos entregaram lá no final do ano, envelope de primícias. Talvez você não entregou ainda, dá para você entregar, e a gente vai orar por isso, vai colocar isso diante de Deus, ou jejuar, orar, para depois esse envelope a tesouraria vai devolver para você guardar e ir acompanhando durante o ano se o seu alvo foi alcançado. Mas irmãos, sem querer acusar ninguém, porque o nosso ministério não é de acusação, eu tenho quase certeza que 90% do que as pessoas colocaram não tem a ver com ser discípulo. Provavelmente o que vai estar ali no alvo da maioria das pessoas é dinheiro, casamento, empresa, negócio. Por quê? Porque nós não entendemos que o nosso alvo é a eternidade. Nós não entendemos ainda que o nosso alvo principal de vida é nos tornarmos semelhantes a Jesus, é sermos como Ele, é sermos transformados iguais a Ele. Então você precisa compreender isso. E é importante que você compreenda no começo do ano, porque você vai ter um ano para permitir que Deus trabalhe para você se tornar um discípulo de Jesus. Alguém pode dizer amém? Aleluia. Lucas 14, 27, mais uma condição aqui para ser discípulo: e qualquer, olha só, que não tomar a sua cruz, uau, e viver após mim, não pode ser meu discípulo. Então nos 2 versículos, Jesus disse: olha, para ser discípulo você precisa amar os outros, e você precisa gerar outros discípulos, ou dar fruto, ver Jesus mudando a sua vida. Mas agora Jesus está dizendo: o que não fazer me impede de ser um discípulo, se eu não tomar a minha cruz. No decorrer da mensagem, se eu tiver tempo, eu vou tentar rapidamente explicar para você o que é isso. O que é tomar a cruz? Porque Jesus está dizendo que para ser discípulo é necessário que eu tome a minha cruz e siga a Jesus, e vá após Ele. Amém, amados? Mas voltando aos 3 grupos que Jesus relacionou. O primeiro grupo era a multidão. Lá em João 6,
versículo número 2. Vamos ver qual é a característica desse grupo que Jesus relacionou. João 6, 2. Seguia-o numerosa multidão. Então, milhares de pessoas. 10 mil, 5 mil, 20 mil, 3 mil. Muitas pessoas seguiam a Jesus. Mas por que o seguiam? Por que a multidão ia atrás de Jesus? Por que a multidão ia onde Jesus estava? O evangelista João vai explicar. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto que os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então a multidão tinha uma motivação. Qual era a motivação para eles seguirem a Jesus? Ver os sinais. Por que eles estavam seguindo a Jesus? Porque eles queriam o que Jesus dava a eles. Então eles queriam, nós queremos ser curados, nós temos doenças, nós temos enfermidades. Você sabe que medicina é uma coisa recente, médico é uma coisa recente, remédio é uma coisa mais recente ainda. Então no passado, quando alguém ficava doente, a pessoa tinha pouca chance de viver. Irmãos, há menos de 100 anos atrás, você sabe qual era o ápice da vida de uma pessoa? 40 anos. A maioria, muitos de vocês aqui, inclusive eu, se nós tivéssemos vivido há menos de 100 anos atrás, nós já estaríamos mortos. Quanto remédio, medicamento, qualidade de vida resolveu muito a vida das pessoas. Então as pessoas ficavam doentes e o que elas faziam? Elas queriam alguém que as curasse, então elas iam para Jesus. Essa era a característica da multidão. Hoje também na igreja há pessoas com essa mesma motivação. Qual é a motivação de muitas pessoas em seguir a Jesus? Eu quero o que Jesus me dá. Então eu vim para a igreja. Por que você veio para a igreja? Porque eu quero dinheiro. Aí eu vim para a igreja porque eu quero trocar de carro. Eu vim para a igreja porque meu casamento está muito ruim, está em crise, eu preciso resolver esse problema. Aí eu vim para a igreja porque esse mundo está muito complicado e eu quero criar meus filhos na igreja. Aí eu vim para a igreja porque eu quero uma empresa, eu quero um negócio, eu quero um emprego, eu quero prosperar. Então são muitas pessoas que vão a Jesus com esta motivação. Jesus não desprezava a multidão, Jesus não mandava a multidão embora, Jesus as curava, Jesus dava à multidão pão, Jesus dava à multidão água, mas Jesus dava peixe, mas o maior propósito de relacionamento de Jesus não era com a multidão, até porque a multidão não tinha muito compromisso, até porque a multidão não estava disposta a seguir a Jesus e ser discípulos de Jesus, por isso eles eram chamados de multidão. Quando Jesus as confrontava com uma palavra mais dura, quando Jesus as confrontava com uma palavra onde os chamava para um compromisso, o que a multidão fazia? Ia embora, deixava Jesus, abandonava Jesus. Então se por acaso Jesus não os atendesse, eles iam imediatamente embora. Então essas pessoas da multidão foram muito abençoadas, como eu disse, elas comeram pão, comeram peixe, foram curadas, mas você sabe que no final da vida de Jesus, foi a multidão que se voltou contra ele, foi a multidão que quando Pôncio Pilatos colocou Jesus e Barrabás no dia da Páscoa para soltar um prisioneiro como era de costume, quem a multidão pediu para soltar? Jesus ou Barrabás? Barrabás. Quem foi? A multidão. Quem foi curado? O endemoniado que foi liberto, o canceroso que foi curado, a pessoa que não tinha comida e recebeu um milagre. Foi essa multidão que falou: crucifica ele, mata ele. Então Jesus, ele deu muitas coisas à multidão, mas essa não era a prioridade do ministério de Jesus, porque eram pessoas que queriam seguir a Jesus à distância. Na verdade eles não sabiam quem Jesus era. Certa vez Jesus reuniu os discípulos e fez uma pergunta para eles. Jesus disse assim: quem a multidão diz que é o Filho do Homem? Quem o povão aí diz que eu sou? Aí os discípulos disseram: uns dizem que você é João Batista. João Batista já tinha morrido, decapitado. Outros dizem que você é Elias, o profeta Elias havia vivido há milhares de anos atrás. Outros dizem que você é o profeta, o Jeremias. Então a multidão não sabia, eles só estavam interessados naquilo que Jesus tinha para dar.
Às vezes, quando nós chegamos a Deus, quando nós chegamos a Jesus, nós chegamos como uma multidão. Nós chegamos por um interesse, não há nenhum problema nisso. Nós chegamos desesperados, como eu falei, por uma crise financeira, um problema de enfermidade, uma opressão maligna, um vazio, uma angústia, e nós buscamos a Jesus. Mas escute, a multidão não é o lugar para você permanecer. Você pode dizer amém? A multidão não é o lugar para você ficar. Deus tem um lugar de maior nível para você. Deus tem um lugar de maior profundidade para você. Porque muitas pessoas durante anos e anos, elas ficam neste lugar de multidão. Porque eu disse, em qualquer igreja, multidão não tem a ver com a quantidade de pessoas. Quando nós usamos o termo multidão, nós não estamos falando de milhares de pessoas, nós estamos falando de um grupo que existem nas igrejas, não é aqui, só é nas igrejas, que se relaciona com o Senhor à distância, sem saber quem Ele é, apenas interessado naquilo que Ele pode dar. Certa vez eu vi um colante muito engraçado e muito interessante, e o colante dizia, um adesivo, dizia assim: na crise, há Deus. E aí o adeus é de existe Deus, é o A com H e crase, a Deus. Então quando eu tenho crise, eu sei, a Deus, Deus pode fazer um milagre. Aí o colante dizia, sem crise, a Deus, com A minúsculo, a Deus de tchau. Muitas vezes nós fazemos assim. Na luta, a Deus, Deus faz um milagre, eu vou orar, vou jejuar, eu vou no culto, eu não vou perder reunião, eu vou buscar Deus, eu preciso, eu estou doente, alguém na minha casa vai morrer, Deus, faz um milagre, eu creio em Ti. Mas quando vem aquele tempo de paz, às vezes nós dizemos, adeus, tchau. Esse não é o nosso lugar, Deus tem níveis maiores para nós, você pode dizer amém? Às vezes alguém fica nesse lugar de multidão por problemas. Então, às vezes a pessoa teve uma decepção com alguém na igreja, uma decepção com uma igreja, uma decepção com uma estrutura religiosa, uma decepção com um líder, um escândalo que ela viveu na igreja, e ela diz, olha, eu vou lá só no culto e vou sair, antes do culto acabar, eu não quero me envolver muito, porque eu me feri. Isso impede muitas pessoas de serem discípulos, às vezes também por medo, porque muitas pessoas temem o compromisso com Deus, o compromisso com a igreja, o compromisso com a sua liderança. Então elas querem ficar à distância, temendo tudo isso. E há muitas pessoas que de fato decidem ficar nesse lugar de multidão por causa da sua própria falta de compromisso. Elas têm uma boa igreja, uma igreja que ensina a verdade, pastores que pregam, que ensinam, uma liderança que prega a palavra, que propõe gerar encargo no coração da pessoa para que ela seja um discípulo, mas ela resolve, ela falou, não, eu quero me relacionar assim com o Senhor. Novamente eu digo, não é o seu lugar, Deus tem algo maior para você, amém? Segundo grupo de pessoas, irmãos, rapidamente, então Jesus relacionou com a multidão, sim, mas a multidão tinha apenas interesse, queria apenas o que Jesus estava para dar a elas, e a distância, sem muito compromisso, sem contribuir, sem envolver, sem servir, sem participar de nada. Mas havia um segundo grupo de pessoas que ainda não eram os discípulos, e também não era a multidão, então era um grupo que estava no meio termo. E você sabe que é muito perigoso o meio, é perigoso a mornidão. A Bíblia tem problemas com pessoas mornas. A Bíblia tem problemas com as pessoas que ficam em cima do muro, que não se posicionam. A Bíblia fala, olha, é melhor você ser frio do que ser morno. O ideal é que você seja quente, cheio do Espírito, aleluia, cheio do poder de Deus. Mas é pior ser morno do que frio. Então esses eram as pessoas mornas, eram os seguidores. Nós chamamos aqui, a Bíblia não usa esse nome, é o nome que nós colocamos aqui, seguidores ocasionais. Quem eram os seguidores ocasionais? Eram aquelas pessoas que procuravam Jesus individualmente. Elas iam a Jesus mais vezes, elas procuravam Jesus em muitas ocasiões, e o objetivo principal dessas pessoas era receber um conselho,
era receber uma palavra, era receber uma direção para a vida delas. Elas queriam que Jesus dissesse o que elas deveriam fazer. Jesus me dá uma direção, Jesus me dá um conselho, Jesus me dá uma orientação. Mas elas não tinham compromisso, escute, de seguir a palavra que saía da boca de Jesus. Então elas iam a Jesus, ouviam o que ele dizia, mas não seguiam o que ele falava. Nós temos 2 exemplos na Bíblia de pessoas que agiam assim. Um deles é Nicodemos. Nicodemos era um religioso. A Bíblia diz que ele era um mestre da lei, e ele foi de madrugada procurar Jesus, talvez por medo, talvez por vergonha, talvez porque ele não quisesse que as pessoas o vissem estreitando um pouco a sua relação com Jesus. E Jesus conversou com ele, está lá em João capítulo 3, não dá tempo de eu ler hoje, e você vai perceber, vai entender, que Jesus deu direções para Nicodemos, falou sobre o novo nascimento, falou sobre a eternidade, falou sobre a vida do céu, falou sobre a vida do Espírito, mas Nicodemos seguiu alguma das direções de Jesus? Nenhuma. Não fez nada que Jesus disse para ele fazer. O segundo homem na Bíblia, nos dias de Jesus também, que se enquadra nesse grupo, é o jovem rico. A Bíblia não diz qual é o seu nome, a história dele está lá, também não vou ler, depois você pode conferir. Em Mateus capítulo 19, vai falar do jovem rico. O jovem rico foi a Jesus pedindo um conselho. O que ele queria saber? O que eu preciso fazer para viver, para ter, para receber a vida eterna? Jesus disse para ele, sim ou não? Sim. O jovem rico era um bom religioso, ele era até legalista, porque ele disse que ele nunca havia deixado de obedecer um só dos mandamentos do Senhor. Meu Deus! Tudo que Jesus falou para ele, olha, honra teu pai e tua mãe, ele falou, eu faço. Guarda o sábado, eu guardo. Não roube, nunca roubei. Não adultere, nunca traí ninguém. Nunca traí minha esposa. Ele seguia à risca o que Jesus dizia. Mas Jesus falou para ele, uma coisa te falta. Vai e vende tudo que tens, dá aos pobres, vem em mim. Jesus chamou ele para ser o quê? Um discípulo, muito bem. E ele aceitou? Não. O que Jesus ofereceu para ele, já eu vou explicar, foi a cruz. E ele disse, não, isso é muito para mim, eu não quero esse nível de compromisso. Eu não quero me envolver dessa maneira. Temos na igreja pessoas assim, temos. Quem são os seguidores ocasionais? São aquelas pessoas que seguem Jesus um tanto quanto à distância. Elas ouvem a palavra de Deus, mas elas ficam medindo muito. Elas ficam avaliando muito e escolhendo, isso eu faço, isso eu não faço, isso eu sigo, isso eu não sigo, isso é bom para mim, isso não é bom para mim, isso eu sei que Deus manda, eu vou fazer, e isso eu sei que Deus manda, eu não vou fazer. É terrível, irmãos. Eu já tive essa experiência muitas vezes, quando você senta com alguém, você abre a Bíblia e mostra para a pessoa o que a Bíblia diz, não é a opinião do pastor, não é o que a gente pensa, porque a minha opinião, o que eu penso não serve para nada, nem para mim, quanto mais para você. Mas quando você pega a Bíblia, mostra para alguém e diz para ela, olha, Deus nessa situação está pedindo e mandando que você faça isso, e a pessoa diz, eu não vou fazer, isso é algo terrível. Mas há muitas pessoas, por incrível que pareça, que elas decidiram andar dessa maneira. Eu não vou obedecer o que está escrito. A Bíblia diz que tem que perdoar, eu não vou perdoar. A Bíblia diz que eu tenho que resolver isso com a pessoa, eu não vou resolver. Ela sabe, ela busca, ela entende, ela quer ouvir, mas na hora do compromisso, isso fica distante para ela. Elas recuam. Então na hora que Jesus mostrou para Nicodemos que ele teria que abandonar aquela religião, na hora que Jesus mostrou para o jovem rico que agora o Deus dele não podia ser mais o dinheiro, a vontade de acumular coisas, mas que agora o Deus dele tinha que ser Cristo, ele recuou, ele voltou atrás. Outra característica dessas pessoas da multidão é o individualismo. A falta de compreensão que o reino de Deus é um reino de corpo, amém? Isso você precisa entender para ser discípulo, porque o reino de Deus não é vivido com cavaleiros solitários.
O reino de Deus não é um reino em que eu vivo a minha vida individualmente, não. A igreja é o corpo de Cristo, e nós devemos e estamos conectados uns aos outros, por meio do Espírito, por meio de Cristo. Nós, como uma igreja em células, nós buscamos esse valor, de viver conectados, de não vivermos sozinhos, de fazermos parte de um grupo pequeno, de compartilharmos as nossas lutas e as nossas alegrias uns com os outros, de orarmos uns com os outros. É muito desafiador, mas é o propósito de Deus para as nossas vidas. Muitas pessoas decidiram não ficar nessa igreja. Por quê? Porque elas não querem essa vida de corpo, elas querem uma vida individual. Elas deixam de ser salvas por isso? Não, de modo algum. São salvas, vão para o céu, mas elas vão ter dificuldade de viver a eternidade e reinar com o Senhor, porque quem vai reinar com o Senhor é a noiva, é o corpo de Cristo, não pessoas individuais. Terceiro e último grupo que Jesus relacionou é o grupo dos discípulos. E nós chamamos também dos vencedores, amém? Porque nós usamos o que está em Apocalipse 1, 2, 3 e 4, quando o Senhor visita João na ilha de Pátimos, e ele escreve cartas para as igrejas da Ásia, e para cada uma das 7 igrejas, o Senhor termina com a expressão ao vencedor. Então nós entendemos que Jesus estava falando ali para os discípulos, para aqueles que venceram, para aqueles que deixaram de ser da multidão, daqueles que deixaram de ser seguidores de uma ocasião, de um momento, de uma estação, de um período, mas que resolveram seguir Jesus para sempre, por toda a vida. Eu não sei se você já fez essa oração, mas seria importante que você fizesse, talvez até hoje, e dissesse: Senhor, eu estou aqui contigo para sempre, para a vida toda. Eu vou te servir, eu vou viver para o Senhor por toda a minha vida. Eu vou viver na tua casa, eu vou viver na igreja, eu vou fazer parte do corpo de Cristo para sempre, para a vida toda, porque esse é o propósito de Deus para você. Você sabe que antes de eu falar dos discípulos, certa vez, está em João 6, Jesus ele pregou uma palavra mais dura para as pessoas, e havia muitos seguidores ocasionais, havia muita gente ouvindo. Jesus ele disse assim: olha, se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Jesus não estava falando de uma espécie de canibalismo. Jesus estava falando sobre aliança. Jesus estava falando: eu preciso estar dentro de você e você dentro de mim. Nós somos um, estamos em aliança e nada pode nos separar. Era isso que Jesus estava dizendo para os discípulos, para as pessoas em geral, mas eles não entenderam. E diz a Bíblia, depois você lê João 6, lá pelo versículo número 56, 55, a Bíblia diz que muitos naqueles dias que o seguiam, olha só, foram embora. Muitas pessoas que andavam, seguiam, queriam ser discípulos de Jesus, resolveram deixá-lo. Por quê? Elas diziam: duro é esse discurso, é muito pesado, é muito difícil para nós isso, é muito compromisso, não dá para a gente ter esse nível de vida com Jesus, de consagração, de santidade, não dá, é uma coisa complicada demais. Aí foram embora. Aí Jesus olhou para os discípulos, para os 12, e falou: e vocês não querem ir embora também? Jesus deu oportunidade. Na verdade, Jesus os convidou para ir embora. Falou: podem ir, vocês estão livres. Aí um dos discípulos disse, eu não lembro agora se foi Pedro, eu não lembro quem foi, mas foi Pedro, está lá no verso 63 de João 6. Para onde iremos nós? Acho que nós cantamos hoje isso, né? Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida. É um discípulo de Jesus. É quando alguém que passa por pressão, passa por luta, passa por tentação, passa por prova, passa por dificuldade, sabe, as coisas não dão certo, você começa o ano, não é o ano
multiplicação, e aí nas primeiras semanas você é bombardeado, é problema, é dificuldade, é afronta, é enfermidade, e aí você fala, puxa, mas é o ano da multiplicação, 18 dias, já tanta coisa, aí o diabo sopra no seu ouvido, para, desiste tudo, aí você se levanta e diz, para onde eu irei? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna, eu não vou recuar, não vou retroceder, não vou voltar atrás, vou seguir Jesus até o fim. Esse é o discípulo, esse é o crente vencedor. Escolheu, decidiu. Então o discípulo, queridos, ele, ou vencedor, eu vou usar vencedor porque lá em Apocalipse usa essa expressão. Você precisa entender, isso deveria convencer você, eu já vou terminar, isso deveria convencer você de ser um discípulo, ou de desejar seguir esse trilho, de se tornar, porque Jesus diz tornar-se um discípulo. Então até o último dia da nossa vida nessa terra, nós estamos nos tornando um discípulo, mas o que deveria me convencer a ser um discípulo? Acho que 3 coisas. A primeira delas, é que você precisa entender que o discípulo, ele é aquele que vai reinar com Jesus Cristo nessa terra, porque vai ter um reino do Senhor nessa terra. Hoje quem reina nessa terra é o diabo, está na Bíblia. Não é Jesus que reina no Brasil, não é Jesus que reina na América, não é Jesus que reina na Ásia, na Europa. A Bíblia diz que o Deus deste mundo é o diabo. Mas a Bíblia diz que um dia esse mundo se tornará do Senhor Jesus Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Com quem que Ele vai reinar? Com os crentes vencedores, com os discípulos. Então isso precisa me convencer, eu quero reinar com Jesus, eu quero reinar, então eu vou ser um discípulo, eu vou ser um vencedor. Outra coisa que deveria me convencer a ser um discípulo, é que segundo a Bíblia diz, os crentes que serão arrebatados, serão os crentes que venceram, serão os crentes santificados, serão os crentes compromissados, serão os crentes que estão sóbrios, vigiando, orando. Você sabe que há episódios no fim dos tempos, que eles são bem demarcados, a gente sabe quando pode acontecer, mas o arrebatamento não, o arrebatamento pode ser hoje. Pode ser que amanhã você não acorde em Santos, pode ser que amanhã você não veja quem dorme com você lá, porque foi arrebatado. Pode ser que amanhã o seu colega de trabalho não encontre com você, porque você foi arrebatado. Pode acontecer o arrebatamento a qualquer hora. Ah, pastor, está amarrado, deixa eu casar primeiro. É porque você não é discípulo, porque o discípulo ama a vinda do Senhor Jesus, e a coisa mais importante para a vida dele. Então ser arrebatado deve me proporcionar, me animar a ser um vencedor. Em terceiro, a recompensa. Diga recompensa. Então por que eu quero ser um discípulo? Porque há uma recompensa. Há uma recompensa para o servo bom, há uma recompensa para o servo fiel, há uma recompensa para aquele que vence, há uma recompensa para aquele que não retrocede, amém? E por fim eu quero ler com você Lucas 14, 27, porque aqui vai dizer o que me faz ser um discípulo. Isso é principal. A gente precisa terminar a mensagem, se eu não falar isso, a mensagem não adiantou nada. O que me faz um discípulo? Jesus mostrou a condição. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. E qualquer... Mas o que é a cruz? Porque eu preciso tomar a minha cruz. O que é a cruz? Preciso entender o que é a cruz. Carregar uma cruz no pescoço? Usar um brinquinho de cruz? Não, pastor, a cruz que eu carrego é minha esposa. Não, não é não. A cruz que eu carrego é meu marido. Ah, esse filho aqui é a cruz para mim. Não, não é. Ah, a minha cruz é a minha doença. Não é. Ah, a minha cruz é a minha mãe, é o meu pai, é o meu filho mais velho, mais novo. Não é. Nós sabemos da cruz como a obra da substituição.
em que Jesus, ele foi na cruz em meu lugar. Isso é substituição. Ele morreu por mim. Quem deveria estar na cruz foi eu. Ele tomou meu lugar, morreu pelos meus pecados, me deu salvação e vida eterna. Glória a Deus. Esse é um aspecto da obra da cruz, que é muito pregado, que nós pregamos aqui exaustivamente. Pregamos nos cultos, pregamos na ceia, pregamos no encontro com Deus. Mas tem um outro aspecto que eu acredito que eu preciso pregar mais, que é um outro aspecto da cruz importante, que é Jesus agora vivendo através de você. Porque na cruz, Ele morreu por você, mas existe um aspecto que agora Ele precisa viver através de você. Então o que é a cruz? A cruz é a vontade de Deus. Como eu sei, como eu tomo a minha cruz? Você sabe todas as vezes que você precisa tomar uma decisão, e você tem de um lado a vontade de Deus descrita na palavra, e você tem de outro lado a sua vontade, a vontade da sua carne, a sua própria vontade. Aqui é um vale de decisão. Eu fico com a vontade de Deus, que eu sei, que está escrito, que o Espírito testificou no meu espírito, ou eu fico com a minha vontade. Então eu poderia dar muitos exemplos, mas vou dar um exemplo que é um exemplo muito prático. Você tem uma crise no seu casamento, você tem uma dificuldade de relacionamento com o seu cônjuge, aconteceu algo, aconteceu um problema sério lá no seu relacionamento com o seu cônjuge. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você permaneça casado. Não tem nada na Bíblia que possa facilitar para que esse casamento acabe. Então a vontade de Deus é que você fique casado. O casamento é uma aliança que deve durar a vida toda. O que você precisa fazer nesse momento? Você precisa se resolver com o seu cônjuge. Essa é a vontade de Deus. Você precisa orar, você precisa perdoar, você precisa amar. Você precisa deixar o Espírito Santo tratar com você. Por quê? Porque a vontade de Deus é o seu casamento. Mas por outro lado tem a sua vontade. Qual a sua vontade? A sua vontade é largar, sua vontade é ir embora. Você está ofendido, magoada, sabe, a coisa que aconteceu foi grave. Então você tem a sua vontade e a vontade de Deus. Você vai precisar decidir. Quando você diz eu vou fazer a vontade de Deus, você tomou a cruz, você é um discípulo. Agora, todas as vezes que você decide a sua vontade, você saiu da cruz, você desceu da cruz. Irmão, Jesus estava lá na cruz por 6 horas, e escute, em nenhum momento Jesus desceu da cruz. Nenhum momento Jesus disse basta, isso é sofrimento, é pesado demais, é difícil demais, eu não tenho alegria de estar nisso daqui, eu vou descer daqui agora. Em momento nenhum. Jesus, a Bíblia diz que Ele foi à cruz, e Ele foi até o momento final, até o último momento da vida dele. Então você tem que perdoar uma pessoa que te ofendeu, que te traiu. Não é mais casamento, é relacionamento. Aí você tem a vontade de Deus e a tua vontade. Às vezes a tua vontade é matar a pessoa. Não, eu quero matar essa pessoa, eu quero esganar, eu quero dar um murro na cara dela. Mas você tem a vontade de Deus. Para ser meu discípulo você precisa amar. Aí você vai decidir, eu vou amar e ser discípulo, eu vou ficar amargurado, eu vou ficar ofendido, e eu vou descer da cruz, e vou perder de ser um crente vencedor. Então a cruz é a vontade de Deus para a sua vida. Então escute, as decisões que você toma, as decisões que você tomará neste ano, determinarão se você é um vencedor ou não é um vencedor. As suas decisões determinarão se você vai ter recompensa, se você vai reinar com Cristo, se você vai ser arrebatado. A sua decisão, não baseada no que você pensa, porque você sabe que hoje todo mundo tem opinião para tudo. O chat GPT dá opinião para tudo, é só você pôr lá. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, teologicamente, no meu WhatsApp privado. Depois de 5 minutos, irmãos, eu não respondia imediatamente, a pessoa me mandava um textão enorme. Eu falei, não tem capacidade de fazer isso em tão pouco tempo. Ainda que seja uma pessoa que tem um QI elevadíssimo, ela não vai conseguir. Eu estava discutindo com o chat GPT. Alguém ganha do chat GPT?
eu desisti, falei, a pessoa vai achar que eu deixei ela no vácuo, mas paciência, eu não vou discutir com o chat, não tem como, porque todo mundo tem opinião. Não, eu penso que assim, irmão, a nossa opinião vale só para nós. O que vale é a opinião que o Senhor diz, é o que a palavra de Deus diz. Então fica com a palavra, mas é cruz, mas é difícil, mas às vezes é dolorido, mas às vezes é complicado, mas às vezes a carne, ela vai gritar, ela vai dizer, eu não quero jejuar, mas você precisa, porque você sabe que é uma casta de demônio que só sai com jejum e oração. Aí você fala, não, essa semana eu vou jejuar, mas o diabo já disse, você vai ficar sem comer, você vai desmaiar, você vai ficar fraco, não vai acordar 5 da manhã para orar, mas você dorme 1 da manhã, que você vai acordar 5, a carne grita, mas fica na cruz, vai ter honra, vai ter recompensa, vai ter glória a Deus, amém? Como igreja, finalizando, como igreja, porque Jesus ele disse assim em Mateus 28:18, coloca lá, e Jesus diz assim, para nós, como igreja, fazemos discípulos. A Bíblia diz que cada crente, ele precisa fazer discípulos. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, pode passar, ide portanto, fazer o quê? Então todo crente precisa estar envolvido em fazer discípulos. Então gente, durante o ano nós trabalhamos para isso, você se entender, nós falamos, vamos batizar, falo, mas batizar, o pastor está pensando em número, em ganhar pessoas, em ter igreja grande, eu não quero me envolver com isso. Não é isso, filho, é a ordem do Senhor de fazer discípulos. Para fazer discípulo precisa ganhar alguém, para fazer discípulo precisa batizar alguém. Por isso que nós queremos no ano batizar pessoas, por quê? Porque a ordem do Senhor é o mandamento. Jesus não falou, vai e construa prédio, vai e tenha bens, vai e compre coisas. Jesus disse, vá e faça discípulos. Agora a gente tem prédio para quê? Para reunir, treinar, para fazer discípulo. A gente reforma a igreja infantil para quê? Para ter crianças, para fazê-las discípulos desde a infância, porque é mais fácil. É para isso. Aí Jesus diz, ide, portanto, faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, verso 20, a guardar, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então Jesus, ele falou que nós precisamos ensinar as pessoas a guardar. O que é importante não é só aprender, é importante guardar. Porque eu posso sentar numa sala de aula 1 ano, ouvir o professor e não guardar nada. Eu posso fazer um curso, 5 anos, uma faculdade, ouvir, fazer prova, passar e não guardar nada. Então Jesus falou, não é só ensinar é importante, mas é guardar, amém? Então eu preciso guardar a palavra, abraçar a palavra e dizer, eu quero isso para a minha vida, eu vou viver isso para a minha vida, amém, irmãos? Mas para que você guarde, você primeiro precisa aprender. Então, pensando nessa ordem de Jesus, nós aqui como igreja, nós precisamos facilitar isso para você, precisamos viabilizar isso, de uma maneira que você possa ouvir a palavra, porque é ensinando a palavra que você vai aprender a guardá-la e praticar na sua vida. Então o que nós fazemos? Nós temos aqui um trilho, que nós chamamos de trilho do vencedor. Nós temos cursos durante o ano, nós temos treinamentos durante o ano, para ajudar você a chegar no propósito, que é ser um discípulo. Não é só isso, não é sentar numa sala de aula, numa escola, que faz a pessoa discípulo, evidentemente que não, eu seria louco se eu dissesse que isso, mas é uma parte do processo, é uma parte importante do processo, é ensinar a palavra, porque Jesus passou uma parte grande do seu ministério ensinando. Então nós temos um trilho do vencedor, e todo semestre nós abrimos as matrículas para isso. Então eu quero te convidar. Nesse semestre nós temos 2 cursos. Nós temos o curso de maturidade no Espírito, que é um curso para você que chegou na igreja, nunca fez, ou está na igreja e ainda não fez. Porque você precisa entender o que é básico, princípios de revelação da palavra, como andar no Espírito, como orar, como ouvir a voz de Deus.
você precisa entender o Evangelho da Graça, você precisa entender sobre a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja. Você vem domingo só, ouve 40 minutos de pregação, 50 minutos é muito pouco. Então nós temos uma escola para te ajudar nisso, com apostila, material, bem organizada para isso. E nós temos também um curso de treinamento de líderes. Por que treinar líderes? Porque você precisa se tornar um líder hoje, porque na eternidade você vai liderar com Cristo. Nós que vamos reinar com Cristo, nós que vamos liderar. Quer dizer, se hoje eu não quero liderar nada, eu não quero liderar nem um carrinho de pipoca hoje, como é que eu vou liderar com Cristo no mundo? Porque a Bíblia diz que nós vamos reinar com Ele nesse mundo aqui. Então o curso treinamento de líderes é para que você seja habilitado a ter uma célula na sua casa, cuidar de um novo convertido, a ser um líder em treinamento, a servir na obra de Deus, somente depois do curso de maturidade no Espírito. Então as inscrições estão abertas, eu quero insistir para você fazê-la. Hoje no final do culto a Paula, ela vai estar lá na entrada, vai ter um banner lá para te ajudar a fazer isso. 6 meses cada curso, começa em fevereiro, termina final de junho, depois um outro módulo em agosto, termina no final do ano. Um ano, não vai contar um ano, é menos do que isso, você vai sendo treinado, exposto à palavra, e eu tenho certeza que a palavra vai gerar no seu coração o desejo de ser um discípulo. Só os que querem ser discípulos, fiquem em pé, eu quero orar por você em nome de Jesus. Glória a Deus. Põe a mão sobre o seu coração. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero orar agora com os meus irmãos, eu quero orar agora com as minhas irmãs, ó Pai, em nome de Jesus. Quero orar com a tua igreja. Eu quero, Senhor, pedir ao Senhor que faça de cada um desses irmãos verdadeiros discípulos do Senhor. Faça de mim um discípulo do Senhor. Pai, é para isso que nós somos chamados, é para isso que nós somos escolhidos, para isso que nós somos eleitos, ó Pai. Senhor, para sermos vencedores, para, ó Pai, entrarmos na recompensa, Pai, para reinarmos com Cristo. Pai, nós somos chamados para o arrebatamento, Senhor. Se ainda estivermos vivos no arrebatamento, nós queremos subir, nós não queremos ficar. E o Senhor vai levar a noiva madura, ataviada, pronta, Senhor, o fruto maduro, os discípulos, os vencedores, é esses que vão ter acesso à árvore da vida, é esses que terão um novo nome, é esses que vão desfrutar da nova Jerusalém, é esses que vão reinar pelos séculos dos séculos, ó Pai. Então eu oro para que o Senhor gere encargo, Pai, na igreja, essas ovelhas que o Senhor colocou sobre o meu pastoreamento, a minha liderança, da menor ao maior, Pai, do mais novinho ao mais velha. A minha oração, Espírito Santo, é para que você possa gerar no coração deles, Pai, o desejo, eles queiram ser verdadeiros discípulos do Senhor, amando uns aos outros, dando frutos, frutificando, tomando a cruz, ó Pai. Senhor, que todas as vezes que as circunstâncias, os testes, ó Pai, as dificuldades surgirem, nós possamos lembrar da Tua vontade e decidi-la fazê-la, Pai, para a glória de Deus. Ore pela pessoa que está ao seu lado, ore para que ela seja um verdadeiro discípulo de Jesus, ore para que Deus gere no coração dela esse desejo, para que ela saia da multidão, saia de ser um seguidor ocasional, se torne um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Espírito Santo de Deus, nós oramos por isso, Pai. Pai, nós clamamos por isso, nós desejamos, nós ansiamos, ó Pai. Esse é o anseio do nosso coração, esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, o nosso desejo, o nosso anseio, Pai, em nome de Jesus. Abençoe, querido, ore aí, ore por esse irmão, ore para que ele seja um verdadeiro discípulo do Senhor, alguém comprometido, alguém aliançado, alguém que queira crescer, avançar, romper, frutificar, liderar,
Em nome de Jesus, Pai, gera no coração desses irmãos, gera no coração dessas irmãs esse anseio, esse desejo, Senhor.